Olá, tudo bom? Sobre o trabalho da disciplina de introdução a operações unitárias, eu vou estar falando um pouco das operações unitárias, o processamento e tais que foram pedidos pela professora para a gente estar podendo estar apresentando, fazendo essa apresentação, esse trabalho. Então, para eu dar início, eu quero aqui apresentar a introdução. As operações unitárias são o processamento de alimentos, né, que envolve uma combinação de procedimentos que atinge as modificações desejadas das matérias-primas, no caso. Então, cada operação ela possui um efeito específico, vamos dizer assim, identificável e previsível no alimento. Então, a operações unitárias ela veio para que a gente estudássemos, né, para nos dar essas orientações desse processamento no alimento. Então, ela vai atingir as modificações das matérias-primas, com cada um com um efeito específico. Então, aqui dando continuidade, identificável e previsível no alimento. Então, o que eu acabei de falar, cada alimento vai ter sua especificidade nas suas modificações desejadas. A combinação e a sequência das operações determinam a natureza final do produto elaborado. Então, qual é o objetivo, né, desses processamentos que ocorre durante todos esses processos nas alimentações em geral? Então, é aumentar o período durante o qual o alimento permanece adequado para o consumo, vida de prateleira. Nós sabemos que o consumidor hoje ele tem prezado muito pela boa qualidade do alimento, de maneira que muitas das vezes consome, né? A vida de prateleira, então, é muito importante. Aumentar a variedade da dieta inclui a modificação da forma do alimento para o consumo ou para permitir outros processamentos. Então, esse é um dos objetivos, primeiro objetivo. E um outro objetivo é aumentar a praticidade na preparação doméstica, nas refeições e a facilidade de consumo em locais distantes, inclui pratos prontos. Então, é uma grande verdade, né? Esse quesito que a população hoje ela tem se adaptado, ela tem escolhido, né, uma refeição mais rápida por conta do trabalho, da correria do dia a dia. Às vezes não dá tempo de chegar em casa, preparar alguma coisa mais de longo período. Então, aí as pessoas ela optam em consumir aqueles alimentos que são de pratos mais rápidos, né? Vamos dizer assim. Optam em escolher e se alimentar desses alimentos mais práticos. Então, aqui nas definições, eu coloquei sobre a definição do alimento e o alimentos processado e a matéria-prima industrial. Então, nas definições do alimento, de acordo com o Código Nacional de Saúde, Decreto-Lei 986/1969, o alimento ela é toda substância ou mistura de uma substância no estado sólido, líquido e pastoso ou qualquer outro adequado, que objetiva fornecer ao organismo humano os elementos normais ao seu processo nutricional. Então, nós definimos aqui
a definição do alimento. Então, os alimentos processados, que seria, né? É todo material alimentício devidamente acondicionado, que possui uma vida útil acima do natural, vamos dizer assim, do estado natural do alimento. Então, ele já passa por um processo físico, químico, para ele assim, ter uma vida útil ali, para até que o consumidor consiga consumir no determinado tempo. Sendo utilizado para isso métodos físico-químico e físico-químico, é o que eu falei anteriormente, né? Então, aí a gente vai usar nos alimentos processados esses métodos físico-químicos para que a gente consiga preservar a vida útil do alimento. Então, matéria-prima industrial é toda substância de origem animal, vegetal, mineral, em estado bruto, que para ser utilizada como alimento precisa sofrer um tratamento ou transformação de natureza química, física ou biológica. Falando então um pouco mais sobre a matéria-prima industrial, faltou um L, mas tudo bem. Matéria-prima é toda substância de origem animal, como vimos já anteriormente, vegetal ou mineral. Esse estado bruto, que para ser utilizado como alimento, precisa sofrer um tratamento ou transformação. Então, essas transformações, ela vai ter 3 tipos, né? Que é perecíveis, semi-perecíveis, não perecíveis. Então, a classificação dessas matérias no alimento. Então, aqui falando um pouco sobre a operação de mistura. Aqui nós temos a mistura, é uma operação unitária fundamental no processamento nas indústrias de alimento e bebidas. Na mistura se efetua a combinação uniforme de vários componentes de uma formulação de um determinado produto. Aqui na imagem, na figura, a gente tem, né, uma figura, um modelo para fazer a operação dessa mistura. Então, aí tem o motor, redutor de velocidade, onde se localiza, né, a superfície líquida. Então, essa é a imagem de uma operação de mistura. Então, qual é o principal objetivo da operação unitária misturada, né? É promover a transferência de massa entre sólido e líquido ou reações químicas entre os ingredientes da formulação, manter os componentes dispersos uniformemente para evitar a decantação, cristalização, aglomeração. Dissolução adequada das partículas sólidas, onde contém açúcar, sal, amidos, né, nos componentes líquidos, estabelecer uma distribuição das partículas uniforme quando o produto for transferido para a próxima operação unitária. Então, esses são os itens principais do objetivo da operação unitária dentro da misturada. Operação de redução de tamanho. Então, em muitos processos nas indústrias de alimentos, pode haver a necessidade de reduzir o tamanho dos alimentos sólidos, utilizando para isto forças mecânicas através de equipamentos próprios para isso. Essa redução pode vir a dar origem a um produto como farinha a partir de grãos de milho e trigo, ou preparar o alimento para a próxima operação, como no caso de sucos de fruta e de legumes. Então, em geral, os principais equipamentos utilizados para esta operação são trituradores de rolos, moinhos de martelo, de disco, coloidal, de bolos ou de barras. As forças mecânicas utilizadas por esses equipamentos são as de compressão, impacto e cisalhamento, onde nós estudamos o cisalhamento anteriormente nas aulas passadas. Então, essa operação de redução de tamanho, nós temos aqui 2 figuras, onde tem a figura 1 e a figura 2, que está mostrando
os alimentos semilíquidos e os alimentos sólidos, que pode ser utilizados. Então, nos alimentos semilíquidos, as operações de redução são emulsificação e homogeneização. Então, aqui nós temos a entrada da mistura, né? E aqui a emulsão final desses alimentos semilíquidos. Na segunda parte, os alimentos sólidos, né? As operações de redução são a moagem, ela vai partir da moagem, triturar, né? Fazer a trituração e, por fim, o esmagamento desse produto. Então, a operação filtração é uma operação unitária, cujo propósito é a separação de um produto insolúvel presente em suspensão líquida, passando a suspensão através de uma membrana de poros que retém as partículas sólidas. Na filtração, é formada uma camada como o bolo e o líquido que passa através dos poros da membrana e não contém sólidos. É chamado de filtrado. Então, aqui nessa imagem, nós temos a filtração. Quando a operação começa, algumas partículas ficam retidas por aderências e tem início a formação da torta, que é o verdadeiro leito poroso promotor da separação. Então, a gente tem aqui o modelo da filtração, onde faz esse processo de filtrar esses produtos. Então, filtração por osmose. Nada mais ou ultrafiltration, né? Acho que é assim que fala em inglês. São ambas operações unitárias em que a água e algum soluto em uma solução são seletivamente removidas através de uma membrana semipermeável. Então, a maior aplicação na indústria do processamento de alimento de osmose inversa é na concentração e recuperação de subprodutos, da produção de queijos, exemplos, né? Também na filtração do leite para a alteração da lactose na fabricação de sorvetes. Centrifugação. Há duas aplicações principais de centrifugação, que é a separação de líquidos, né, não immiscíveis. O líquido mais denso move-se para as paredes do recipiente e o mais leve para a parte anelar mais interna da centrífuga. E separação de sólidos de líquidos. Então, essa é a nossa bibliografia, de onde a gente conseguiu tirar esses trabalhinhos, né? Essa apresentação. E eu acho que é isso.